Cara, outra liga, voltando a falar de Tailândia. Tailândia que se bobear é o país com o qual eu mais falei aqui no canal. Porque, pô, o que tem de brasileiro na TAI 1, TAI 2, TAI 3, na extinta TAI 4, que no fim juntou com a TAI 3, tem preparador, treinador, tem um monte. Só que treinador não tem tanto hoje e nem na TAI 1, né, Gabriel Magalhães? Seja bem-vindo, treinador do Xangrai United. Pô, primeiramente, satisfação, né, cara? Eu gosto muito de falar que é muito gostoso falar em português, né? A gente que tá aqui fora, a gente só fica falando inglês, tentando arranhar um pouquinho em Thai. Então, quando a gente fala com o pessoal do Brasil, a gente fica feliz. É muito, muito gostoso poder falar. Tô bem feliz por ele estar aqui. E na TAI 1, na TAI Liga, na primeira divisão, só hoje em dia só tem eu e o Alexandre Gama, né? E o Gama que tem uma passagem gigantesca, já tem histórico. Falei já com outros caras, falei com o treinador da seleção. Realmente não tem tantos, tem um no Kanchanaburi na TAI 2 agora, não sei se tem alguém na TAI 3, mas como é que você chega nesse futebol, vira treinador aí, um cara bastante jovem, né? Você tem uma trajetória diferente dos demais treinadores por aí, né? Falando do Gama, assim, eu tenho que dizer que o Gama foi o precursor de tudo, né? Foi o cara que me trouxe para cá, né? Algumas pessoas chamam até de algumas entrevistas que eu dou aqui na Thai League, o pessoal fala: papai, cadê o papai? Como é que tá o papai? Alguns jogadores dizem: como é que tá seu pai? Porque foi o cara que me trouxe para cá como auxiliar dele em 2021 no Buriram United, né? Eu tive a felicidade de trabalhar com ele 9 meses, fizemos um trabalho bom lá, juntamente com o César, que é auxiliar dele de muitos anos, e o Vitor Terra, preparador físico. Saímos do Buriram e aí eu voltei para o Brasil, né? Fui trabalhar, esperei o nascimento do meu filho, fui para Fortaleza, e aí recebi o convite do Xangrai United justamente por indicação do Gama. O presidente daqui é um presidente que gosta muito dele, por tudo que ele fez pelo clube, né? Ele foi multicampeão aqui no clube, mudou o gramado do estádio, a estrutura toda do clube, foi ele que produziu, né? Ele já tinha sido campeão no Buriram, tinha feito um bom trabalho e fez o Xangrai se tornar essa potência que é. Então, o presidente queria um auxiliar fixo para casa, me indicou, né? Eu participei de um processo seletivo junto com outro rapaz, ele gostou bastante, eu vim para cá como auxiliar, dirigi o time da terceira divisão, que é o Xangrai City, que é na mesma cidade, do mesmo dono, durante 6 meses. 6 meses eu fiquei como treinador do Xangrai City. Como a gente treina no mesmo lugar, eu ficava até as mais ou menos 4h30, 5 da tarde treinando no Xangrai City. Depois só mudava, tomava água e ia auxiliar o treinador, o antigo treinador do time, né, no Xangrai United. E aí, quando passou, o treinador não renovou, em novembro do ano passado, eu tive a oportunidade de assumir a equipe, né? E aí vim já nesse trabalho aí, estamos aí mais ou menos 1 ano e pouquinho já no comando da equipe. 1 ano, mais ou menos, né? 1 ano. E começa muito bem essa temporada atual, até eu tava falando com o teu assessorando, falei, não, vamos esperar essa temporada, porque cada vez mais chega mais investimento aí. Não era o time que tava com mais grana, tudo, teu histórico, eu falava, peraí, vamos ver como vai desenvolver, tudo que eu quero pegar no melhor momento. O momento é bom, e eu acho uma coisa curiosa que num futebol, que o pessoal, eu costumo dizer que a gente que é oriental, nasce correndo praticamente, é uma correria danada, às vezes sai gol a rodo, tudo, é difícil controlar, teu time é bem centrado, toma pouco gol, você tá implementando um futebol diferente, né? Aqui a gente começou bem, cara. A gente, quando eu saí daqui do clube por ir para o Brasil, né? Eu ia ter uma férias no Brasil, a gente iria uma férias de mais ou menos 30 dias. A minha ideia era tentar organizar um pouco melhor o sistema defensivo, porque a gente vinha tomando muito gols, principalmente de bola parada, né? Tomei 15 gols de bola parada no passado. Então, minha ideia era reforçar esse setor, tentar uma compactação melhor, alguns balanços de encaixe, coloquei mais um meio-campista, então fomos adaptando. E a gente começou a temporada muito bem, né? A gente começou a temporada aí, estamos hoje na 5ª posição, atrás somente dos 4 times que são milionários, com investimento muito grande. O nosso investimento hoje, acredito eu, que seria ali, a gente estaria em 11º folha de pagamento do campeonato, né? A gente tem hoje somente uns 3 ou 4 atletas que recebem um valor alto, um valor, né, que é considerado alto para o futebol tailandês. Os demais são tudo garotos, né? E a gente está tentando lutar. Jogamos agora sexta-feira contra o Buriram United, que é uma potência daqui, né, que é um time muito grande, com investimento muito alto. Fizemos um jogo duro, um jogo bem equilibrado. Assim, eles tiveram 4 oportunidades de gol, a gente teve 3. Foi um jogo muito gostoso e bom de colocar, porque eu coloco os meninos para jogar no segundo tempo, né, cara? E você vê o desenvolvimento dos meninos, é bem interessante. Então eu vejo que a gente está indo no caminho certo, falo para todo mundo do time que a gente tem que esperar até maio. Maio, abril, como o campeonato termina em junho, vamos esperar até maio e abril. Se maio e abril a gente tiver ali 5 pontos, 6 pontos, 9 pontos no primeiro, vamos para a briga. Se a gente não tiver tão bem assim, a gente mantém ali o top 8, que é pelo menos a ideia inicial, lógico, tirando as Copas, né, que é o projeto principal. Peraí, Copa dá vaga para a FC Cup ou não? Sim, a gente tem uma Copa aqui, é a Copa como se fosse a Copa do Brasil, né, que dá a mesma vaga para a Libertadores no Brasil. A gente vai estrear na próxima quarta-feira, dia 1º. A gente, pela primeira vez na história, também tivemos a sorte de pegar um time... Sorte assim, de pegar um time com um investimento menor, que é um time da terceira divisão.
e o Burirão vai pegar o Taiport, vai ser uma briga gigante entre os dois que são milionários, né? A gente conseguiu cair na tabela, pelo menos nessa rodada, de pegar um time um pouco mais fraco em casa, porque normalmente o sorteio é de tudo. A gente sempre jogava fora, pelo menos ano passado eu joguei todos os jogos fora da Copa, não consegui ter um sorteio em casa, só enfrentei time grande, e esse ano a gente vamos começar, se Deus quiser, com o pé direito, né, em busca de, quem sabe, esse título, que seria muito importante para o clube. O clube é um time que ganhou muita Copa, né? Então, se a gente tivesse a oportunidade de, quem sabe, fazer história no Xangrai, seria muito bom para minha carreira também, para a continuidade do trabalho. Agora, hoje você está com 40. 40. Treinador jovem, de uma trajetória diferente. Como é que você começa? Porque, por exemplo, falando dos outros treinadores aí, o Gama tem uma história gigantesca, mas os demais foram jogadores, ou que nem o próprio treinador da seleção chegou como auxiliar de outro há muito tempo, mas já tinha jogado muito tempo. Sua trajetória é diferente, né? Cara, eu falo para todo mundo que eu saio da arquibancada, cara. Eu sou muito, muito, muito feliz em dizer que saio da arquibancada. E aí algumas pessoas até me falam, cara, você é treinador. Eu falo, eu sou igual a todo mundo, eu tenho oportunidade, porque eu fui em busca, né? Ali em 2004 eu fui fazer educação física, eu tinha uma esposa na época, uma namorada na época que engravidou, e aí eu ia ter uma filha, não pude fazer educação física porque não tinha dinheiro para pagar educação física. Então fiz gestão, né? Que na época tinha acabado de lançar os cursos, a faculdade técnica, né, em 2 anos. Fiz gestão e fui estudar futebol. Eu venho de uma família onde meu tio ele trabalha com futebol há muitos anos, então acompanhava de perto vários jogos em Brasília, né? Ele foi presidente da Federação de Brasília, vice-presidente da CBF durante 12 anos, campeão do mundo em 2002 como chefe de delegação. Então, mas assim, eu não tinha tanto acesso ao futebol. Eu gostava muito, e todos os debates que tinha, as pessoas falavam que eu entendia muito de futebol, só que eu não jogava, né? Eu brincava de futebol, não joguei na minha, né? Brinquei, joguei ali um pouquinho em clube, em categoria de base, nada demais. Então, chegou um momento da minha vida que eu fui em busca dos estudos e fazer curso, cara, e fui para tudo que é lado. Aí eu falo que eu tive assim, a consciência de antecipar processo, né? Eu fiz curso de árbitro, eu fiz curso de supervisor, de gestor, eu fiz todos os cursos de treinador que existiam na época, até 2015 lançar a CBF Academy, quando eu descobri, né, a CBF, fiz todas as licenças, e isso me ajudou no meu processo de antecipar, né? Tá no lado de vários treinadores muito bons na sala de aula, me fez, acho que, antecipar um processo e conseguir desenvolver no futebol, que eu estou desde 2008 como auxiliar, treinador, analista, e aí várias funções, né? Porque você passa em várias... Você é novo na função de idade, mas você acha que é um exemplo que dá para inspirar muita gente hoje, que às vezes quer aspirar a fazer algo na área. Trabalhando, inclusive, como analista de desempenho, que é um negócio mais novo, pouca gente tem ideia de caminhos. Você fala do parentesco, mas o caminho todo que você teve que passar foi longo, tipo, não é que caiu do céu nem nada. É bem interessante e mostra que dá para chegar onde você está chegando agora, né? Sim, assim, eu digo que o que eu tive de bom do meu tio do lado foi, assim, foi tomar dura, né? Porque eu sempre pedia alguma coisa ali, quando eu falava alguma coisa, ele falava, não. Vamos ver se ele quer mesmo. Porque, assim, eu venho de Brasília, cara. Eu venho da arquibancada, eu venho de Brasília. Eu não venho do futebol de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou do Rio Grande do Sul e por aí vai. Que são lugares onde você já começa, mesmo que você jogue, trabalhe num time pequeno, vamos botar, você trabalha numa equipe no Campeonato Carioca, que não são os menores. Você trabalha no Sub-15, você vai enfrentar os grandes. Então você tem grandes chances de mostrar o seu trabalho. Em Brasília você não vai enfrentar grandes, você vai enfrentar o futebol de Brasília. Entendeu? Eu falo muito no canal com gente que começa como jogador, tem histórico em Brasília, eles falam, para quem não acompanha, às vezes não me entende que, por exemplo, Brasília é capital nacional, tem grana, mas o cenário de futebol ainda é pequeno, né? E de base, por exemplo, os clubes têm um Gama, tudo, mas a base não é tão forte, então não tem espaço tanto para jogador quanto para quem quer desenvolver carreira como treinador, preparador físico, essas coisas. Então tem que sair, né? É complicado. E tem que buscar. Aí foi quando eu falei, eu fiz, teve um curso do CREF, que o CREF de Brasília fez junto com a CBF em Brasília, que foram 9 meses de curso de treinador. E aí você tinha aula terça, quinta e sábado. E um dos treinadores é até o Dado Cavalcante, que foi como auxiliar do Diniz agora na seleção. Então, assim, eu fui em busca, cara. Fui estudando e procurando. E ao mesmo tempo aplicando, que eu acho importante. Não adianta você pensar somente no estudo sem ter nada para aplicar. É igual você estudar quem faz culinária, né? É bom porque você faz aula de manhã, à tarde você vai tentar fazer a mesma comida para você provar, ver se for bom. Então, era isso que eu fazia no futebol, em busca. Até que em 2015 eu conheci a CBF Academy, né? Eu fui fazer a licença B. Depois, em 2016, fiz a licença A. Em 2015, eu conheci a análise de desempenho, fui em busca da análise de desempenho. Então, eu fui conhecer um pouco. Em 2016, fiz a licença A. Já estava numa turma onde tinha muito treinador já famoso. Isso me ajudou bastante no conhecimento, trocar conhecimento, ideias, né? Eu falo que eu trocava, não. Eu escutava isso e falava só isso aqui.
escutar é mais importante, né? Tipo... muito bom. E aí foi onde tudo aconteceu, né, cara? Fui pro Corinthians, recebi um convite do Corinthians pelo Rodrigo Leitão e Fausto Bittar, de coordenar o departamento de análise, porque eu já vim estudando análise de desempenho. Eles queriam alguém que entendesse do campo, não que fosse somente um analista. Eu fiz esse intermédio, fui para lá, fiquei lá 1 ano e pouquinho na base, depois subi para o profissional como analista de adversário do Corinthians, olhando um pouquinho o mercado às vezes. Fiquei mais 3 anos ali no Corinthians, 2020 saí, e aí fui em busca desse meu sonho mesmo, botei na cabeça que eu acho que eu não poderia mais voltar para a parte de análise, que era campo que eu queria, como auxiliar, né? Eu digo que se eu estou surpreso, hoje minha carreira está iniciando com 40 anos, eu tinha um projeto meu pessoal de iniciar com 42, eu queria ser auxiliar até 42, aprender bastante, mas eu acho que eu consegui ganhar muito tempo, né? A CBF falava de Tite, Cuca, Dorival, Cristóvão, todo mundo que você imaginar estava na minha sala, e aí, né, você vai aprendendo dia a dia, você vai começar a trabalhar em clubes também, vendo outros treinadores, né? E aí você vai em busca. E aí Deus me abençoou com essa oportunidade aqui no Xangrai, estou bem feliz e dando continuidade no trabalho. Agora, acho que eu nunca tinha falado com alguém que tinha tido uma experiência profunda como analista de desempenho, ainda mais num clube que tem grana, que tem estrutura e tem, tipo, material, ou, enfim, que você consegue realmente aproveitar ao máximo, imagino, dessa função. Quando que essa função muda o teu aprendizado, a tua aplicação hoje, assim? Porque eu não tenho nem ideia. Muito. Eu digo para todo mundo, assim, que eu acho que, principalmente quem quer ser auxiliar, né? Porque a função auxiliar você está, né? Você não vai se formar como auxiliar, você vai se formar como treinador, né? Então, eu acho que uma pessoa que quer ser treinador, ele precisa estudar um pouco de análise de desempenho, precisa entender, né? Porque, assim, a gente no Corinthians ali, a gente entregava muito material muito bom, sabe? Eu não vou nem dizer a base, porque a base é onde você vai confeccionar material para evolução do atleta, é diferente, outro caminho a seguir. Mas no profissional que é alto rendimento, você precisa entregar material para servir para o treino e o time ganhar. Ponto. Resumindo, é o time ganhar, né? Se você não trabalha no analista de mercado, que é buscar jogador, análise de desempenho no Corinthians é melhorar os jogadores do nosso time e achar as brechas do time adversário. E eu falo, cara, que tendo o material que a gente entregava, nas folhas, eu não vou nem dizer imagem, nas folhas tinha muita informação importante, sabe? Informação por onde a equipe adversária entrava mais, onde era a zona mais perigosa, por onde eram as maiores finalizações, por onde saíram os gols. Então, se você tem isso em vista, né? Por exemplo, a gente foi enfrentar uma vez o São Paulo e, se eu não me engano, foi no Paulista de 2018, se eu não me engano. E ficava bem claro que eles tinham muitos chutadores de média distância, porque a zona de calor dos chutes de média distância deles era muito grande, né? E o time tinha Reinaldo, tinha um Ganso, se eu não me engano. É um time com atletas... Não só batia bastante, mas sabia bater, né? Então eles chutavam muito dali. Então, por exemplo, você tem essa informação, você vai para o treino. Não que todo treino você vai utilizar, mas você vai jogar contra o São Paulo no domingo, de repente você vai fazer o último treino na sexta, né? Que o treino de sábado normalmente é só um ajuste. O treino de sexta, você pode, de repente, executar isso algumas vezes, ou mostrar, ou falar, ou montar um treino de bloqueio, pelo menos ali 10 minutos, para que bloqueiem muito esse chute. Dá a entender para o jogador que vamos ter que fazer isso no jogo, entendeu? Então, acho que a análise de desempenho me ajudou muito. E para ter hoje um relacionamento, né? Porque hoje eu tenho um relacionamento com os analistas, eu consigo trocar ideia de igual para igual, né? Se eu não entendesse nada, de repente eu ia deixar ele um pouco longe para não me assustar muito, porque é muita informação muito boa. O que eu acho que é legal, que por ser uma das funções mais novas, a tecnologia ajuda muito, 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 é que eu vejo que hoje tem muito atleta contratando de forma pessoal, até para sua própria evolução, que mostra que o atleta vê o impacto disso, quanto que melhora o dia a dia dele, enfim, independentemente do clube, né? Tem gente que contrata mesmo, porque sabe que, pô, tem cara que analisa como tá jogando, posicionamento, postura, tudo. E acho que para treinador deve ajudar muito, porque na hora que você mostra que entende, seja como treinador ou como analista de desempenho na tua época, você ganha confiança do cara, né? Na hora, né? Na hora do jogo seguinte, o cara vem e fala, pô. Sim. Eu gosto muito de mostrar aqui para eles, que às vezes a gente pega o vídeo do aniversário para mostrar, né? E aí, em algum treino, eu faço algum ajuste de encaixe, marcação, algo que a gente quer interessante. A gente teve na estreia do campeonato contra o Montong, que é um time muito grande aqui. É um time que mantém a posse 70% do jogo, né? Um time que lembra um pouco o Fernando Diniz, por exemplo, jogando, um time com muita posse. E a gente adaptou como a gente ia encaixar e aonde a gente ia pressionar para rolar a bola. E foi legal, porque a gente mostrou o adversário, a gente mostrou no treino, e a gente roubou a bola e fez o gol da vitória de 1-0 assim. Então, eu coloquei na semana para eles verem e falei, cara, olha só, a gente não é doido, o que a gente está mostrando são coisas interessantes. Só que também eu acho que tem que ter um pouco de filtro, sabe? Eu acho que muitas informações, assim, ainda mais em clubes no Brasil, que jogam quarto domingo, muita informação também, às vezes, vai encher demais o jogador. Acho que a gente tem que filtrar, direcionar legal, né, o que a gente quer passar,
mas é um caminho sem volta. Eu acho que é um caminho interessante. E essa questão de ter individual também acho interessante, mas eu acho que tem que ter um vínculo com o clube. Porque às vezes o analista individual vai estar falando uma coisa, mas o treinador quer outra. O treinador não está pensando no atleta, está pensando no mecanismo do time. E às vezes ele vai ter que sacrificar uma peça para que essa peça, por exemplo, se posicione mal, para que atraia a marcação para a gente abrir um espaço que a gente quer jogar. E aí o analista vai virar e vai corrigir e falar, não, você não tinha que estar aqui, você tinha que estar aqui. Mas o treinador quer que ele esteja lá. Então, é um processo devagar, mas eu acho bem legal. O bom jogador, o bom profissional em qualquer outra área, ele vai saber, ele vai ir na faculdade e não vai usar 100% do que ele usa, aprende lá. Ele vai usar 5%, mas ele vai saber aplicar aquele 5% muito bem. O bom jogador também, não tem como. Acho que faz parte disso. Mas uma coisa que puxa um gancho muito claro do começo do nosso papo, eu falava que, talvez dando outras palavras, é uma quebra de paradigma, que eu costumo dizer que normalmente o meio de campo aí é um cara que fica vendo a bola passando, e você falou, pô, não, saber trabalhar melhor no meio de campo para poder trabalhar melhor a defesa. O futebol aí tá amadurecendo, por exemplo, eu gosto muito de fazer um paralelo com o futebol japonês, e muita gente fala que aí se inspira em futebol japonês. Taticamente, tem os times que estão ganhando uma cara diferente, e você tá conseguindo fazer isso, né? Acho que, como é que você sente esse momento no futebol aí? Como é que foi chegar aí do que você imaginava que era, do que você tá vendo agora? Cara, aqui o clube jogava diferente, cara. A gente tinha um modelo bem diferente. Em dezembro, quando eu assumi, era um modelo diferente. A gente tinha um jogo mais direto, mais vertical, diagonal. Né? A gente trabalhava um pouquinho, vinha a pressão, era bola longa. A gente tinha né? Lance e sai correndo ponto, extremo lá, sai correndo nenhum. Era um jogo mais assim, era a ideia. Não, é o que eu digo para todo mundo: não tem certo ou tem errado, tem ideias, né? Eles têm que defender suas ideias. A gente jogava 3-4-3, então é só 2 meio-campistas, né? E aí, por exemplo, o meu camisa número 10 do time, que é um cara diferente demais, um meia canhoto com muita qualidade, foi da seleção e por aí. E ele estava mais ou menos ali, quando terminou o primeiro turno, ele estava, se não me engano, com 8 ou 9 amarelos já na competição, porque só ele com o outro meio-campista estavam toda hora chegando atrasado e marcando. E assim, eu ainda, mesmo quando eu assumi, eu tentei colocar, mesmo assim o presidente ainda achava que o time tinha que continuar como estava, etc. E a partir do meio da temporada desse ano, mais ou menos ali em março, que eu consegui implementar de botar 3 meio-campistas, de um balanço mais fácil, uma forma de marcar mais fácil, etc. E hoje a gente é um time que fica mais com a bola, né? Temos dificuldade quando enfrenta os maiores, porque a diferença é muito grande, né, dos atletas, da força, etc. Mas a maioria dos jogos é um time que se tornou um time que tinha 25%, 28% de posse de bola. Hoje o jogo que a gente joga mal, a gente tem 40%, 42%, então a gente tenta ficar mais com a bola. Tenta construir desde o goleiro, então são ideias que a gente está colocando. E isso vem na questão dos meio-campistas, né? Eu preciso que eles joguem, preciso que os zagueiros joguem, falo para eles, tem que ter coragem. Se perder o jogo, vai perder assim, ou vai perder jogando bola para frente, tomando pressão. Uma hora a bola vai entrar. Então é melhor tentar, pelo menos, jogando, tentando ficar com a bola, né? Hoje eu tenho o Bill comigo, me ajuda muito, né? O Bill que jogou Curitiba, Botafogo, né? Corinthians. Então, um cara que consegue segurar a bola para mim também, quando está apertado, consegue segurar, cair em cima dela e fazer o jogo andar. Mas eu acho que o principal fator que a gente conseguiu melhorar aqui, assim, na minha concepção, foi o ângulo dos laterais e a questão dos meio-campistas participarem mais do jogo. Porque falei, um ano e meio atrás, falei com um meia muito, muito bom do Brasil. O segundo volante não conseguia jogar aí, porque a característica tradicional do pessoal, até culturalmente, desperdiçava um cara desse. Acho que isso... E o futebol, se você olhar na Europa, outros lugares, essa posição, esse 8, é o cara que não cadencia o jogo, mas dita o ritmo, ele dá esse equilíbrio, né? Então... É bem difícil, cara. Aqui você precisa entender o futebol Thai. Eu falo, depois de 30 minutos, até 30 minutos de jogo, você vê modelos de equipes. Dos 30 do segundo tempo até os 45 para acabar. É outro jogo, mano. Perde, ganha. A gente precisa tentar organizar os caras. E é difícil, cara. É difícil. Eu sei, eu acho. É legal de ver. Eu falo, para treinador é um desespero. São os 3 gols do nada, assim, negócio, os caras acham normal e vão pra cima, toma 3, faz 3. Mas é cultural. A gente agora jogando contra o Bangkok United uma semana passada, né? A gente meteu 1-0, fez um pênalti a favor pra gente e o juiz expulsou o meu jogador. A falta, tipo, ele deu vantagem no pênalti, que ele não deu pênalti, e um jogador deu um carrinho, aí ele foi no VAR, deu o pênalti e deu o vermelho do carrinho. Então, aí ferrou tudo. Aí eu fiz o gol chovendo pra caramba, fiquei com a menos, tomei pressão, eles empataram aos 39, aí eu perdi meu jogador, rompeu o ligamento do joelho, e aí eu fiquei com 8 em campo, e pressão, tomamos 2-1. Tomou 2-1, já tava com 47, sei lá, e acabava faltando 3 minutos.
o meu zagueiro, o outro, virou para mim e falou assim: ó, posso pro ataque? Eu falei: não, cara, estamos com 8 em campo, tá bom. Não, tanto faz, se é 3, 4, 5, vamos atacar. Eu falei: não, cara, não é assim. Vamos, tá bom, 2-1 tá bom. Vamos manter e tentar uma bolinha longa, uma falta, a gente vai, mas não vamos virar várzea, não. Aí, mas aqui é muito assim, o pessoal gosta de às vezes, equilibrar, atacar, defender, fazer gol, não tem essa não, vira um espetáculo. Eu acho legal que o teu modelo virando exemplo, claro que não é só o seu, tem mais gente também querendo implementar alguns modelos, mas ajuda até a valorizar outras posições que aí, normalmente, um 9 brasileiro tradicionalzão ou um extremo muito bom acaba sendo esse cara mais bem aproveitado. E muitas vezes um zagueiro, tipo, falei com o Vitor Cardoso há 2 anos, isso eu acho curioso. Pô, ele tava no Bidi não tomava gol nenhum, fechadinho, jogava direitinho. Até pensei, opa, de repente é um clube que consegue mudar um pouco essa cara, porque sendo campeão, tomando pouquíssimo gol, acho que perdeu um jogo só depois que já era campeão, senão nem tinha perdido. Mas aí trocaram o treinador e continuou alimentando esse ritmo doido, só que eu acho insustentável, a não ser que você tenha uns caras muito, muito craque, senão é um modelo arriscado demais, né? Não sei se você concorda. Sim, é bem difícil. O Vitor foi meu jogador no passado aqui, me ajudou bastante aqui. O Vitor é um cara bem diferente, além de um ser humano fantástico, um baita jogador, né? Tá no BD hoje de volta. Eu vejo também por esse lado, cara. Eu acho que bater no modelo é uma coisa que é difícil, cara. Que é difícil. Mas você tem que defender suas ideias, né? Eu falo muito com os meninos aqui, cara. Hoje a gente é uma equipe com uma defesa muito sólida, né? E temos algumas coisas. Por exemplo, eu não tinha ponta nenhuma. Eu não tenho ponta, né? Eu não tenho extremo, ponta. Então, assim, eu jogo hoje com uma linha, um 3-5-2. Né? Eu jogo com 2 atacantes dentro. E às vezes eu jogo no 3-6-1, com mais 4 meio-campistas losango e um dentro. No centroavante, né? Porque eu não tenho. E eu vejo as pessoas copiando de querer jogar com os pontos sem ter ponta. Né? Eu quero jogar com 3 meio-campistas, só tem 2. Então, eu acho que você tem que ir buscar no que você tem, né? E hoje a gente tem uma equipe que tem muito bons meio-campistas, né? Não só os titulares, como os reservas. Então eu priorizo mais eles. E a minha ideia é tentar o máximo possível ficar com a bola, porque a gente é um time menor, né? Se a gente tiver essa estrutura dos times maiores, eu acho que de repente dá para você adiantar outro tipo de modelo. Mas quando você não tem, você sofrer menos, você tem que tentar ficar com a bola. Aí tem que ter bom senso. É que bom senso não se treina, nem tem escola de bom senso. É o que você está mostrando. Com o que você tem, você tenta tirar o que tem de melhor. Sim. Eu acho até que é um pouco do Corinthians que você viveu nos anos que viveu aqui. Nem sempre era o modelo talvez mais ideal, mas o modelo funcionava muitas vezes, né? Cara, eu peguei o Corinthians ali de 2017, né? 17, 18, 19, né? Nas mãos do Carille. Peguei já o final de 2017, já 2018. Cara, é um time muito, muito coeso, né? Defensivamente muito bem montado, né? Com ideias bem fixas e ganhou 3 paulistas e um brasileiro, né? Em 3 anos, né? Foi provado que era um time muito forte, né? Então eu acredito nisso. Eu acredito que o futebol é feito de ideias. Você precisa defender, lógico. Às vezes adaptar, né? Que às vezes você tá com um caminho, as coisas não estão andando, mas você não pode todo dia rasgar tudo e mudar tudo, né? Então eu tento defender e mostrar para eles, e graças a Deus a gente vem fazendo um bom trabalho, né? Conseguindo bons resultados, porque isso dá mais confiança para a gente continuar naquilo que a gente acredita. Acho que é legal de ter sido analista de desempenho num clube grande, que nem você falou, de passar muita informação. Não é só jogador de futebol, qualquer cara. Você não consegue passar uma lista de prioridade de 8 coisas, 10 coisas, que senão não é prioridade. Prioridade tem que ser uma, duas e uma terceira no bolso, assim, né? Então, acho que se conseguir evoluir isso, os caras pegando. Você sente hoje que o time já pegou isso de alguma forma? Porque o campeonato ainda não começou faz muito tempo, né? Não, cara, a gente já tem muitas ideias já montadas, assim. Tem coisas assim, até que eu gosto assim, no que eu não preciso falar durante o treino, que já é feita, né? Eu falo muito das alturas dos jogadores, eu gosto muito disso. Eu acho que isso é o ajuste para o jogo, aonde o lateral vai construir, se ele vai construir mais na linha um pouco mais à frente, na última linha, ou voltando um pouco mais. São ajustes, assim, o meio-campista se vai mais, se fica. Aonde eu quero abrir espaço, eu mostro muito para os meninos isso. Se eu quero abrir o espaço do fundo, eu preciso vir para abrir o espaço do fundo. Se eu quero abrir o espaço do meio, eu vou com o lateral lá para abrir o espaço do meio. Então você tem que entender isso, eles entendem bem, cara. Só que aquilo que eu falo, né? É outra realidade, né, cara? Eu joguei contra o Burirã agora. O Burirã é tipo um Flamengo de 2019 jogando aqui. É um time, um poder de força e de decisão muito grande. Todos os atletas, uma bola decide o jogo, entendeu? Então você não pode errar, né? A gente teve 3 ou 4 erros no jogo, eles não fizeram gol, né? E podia ter entrado. Então, assim, esses detalhes é legal e é bom quando a gente conversa com o atleta que você vê que a resposta é positiva. Então, eles estão entendendo bem. E aí também é característica do jogo, né, cara? Acho que jogo a jogo a gente às vezes tem que ajustar alguma coisa. Um jogo é mais para esse, outro jogo é mais para aquele. E aí, de algum jeito, a gente tenta também mudar uma coisinha ou outra, mas no contexto geral do modelo, tem que ficar batendo para eles, mas eles estão entendendo, graças a Deus. Agora, uma coisa que
Eu falei muito com gente do Supamburi que caiu, enfim, time tradicional também. E às vezes mostra que, às vezes, torcida, pelo fato até do futebol ser um negócio mais novo aí, muitas vezes não consegue assimilar. Como é que é o caso do teu clube? Que nem você falou, já ganhou muitos títulos e não está na melhor condição financeira. A reação fora de gramado entende o momento, a forma como quer jogar, ou ainda é um negócio até mais sossegado nesse caso, o futebol por aí? Porque foi um pouquinho pro lado para a Indonésia, é uma loucura, né? Não, aqui eles entendem o futebol um pouco mais como um entretenimento, né? Um entretenimento. Não é uma coisa muito de pressão. Você perde o jogo, eles vão te tratar bem do mesmo jeito, mas eles cobram, sabe? Não vai ter cobrança você saindo ali da sua sala, indo pro teu carro, não vai ter cobrança, não vai ter cobrança vaiar no estádio, nada disso. Mas nas redes sociais vão falar, podia ter jogado assim, podia ter feito aquilo outro e tal, mas é uma coisa mais tranquila. Agora nosso time é aquela história, né, cara? Por ter sido muito campeão, a torcida quer alguma coisa, né? A gente não foi campeão nada no passado, estava acostumado a ganhar pelo menos uma Copa, alguma coisa. Então, assim, vem essa pressãozinha de querer um resultado de conquistar, mas eles são bem cientes, porque o nosso presidente, que é o dono da equipe, deixou claro para eles, né? A gente teve um problema aqui de pagamento durante 3 meses, ficou atrasado o pagamento durante 3 meses. Ele explanou para todo mundo no Instagram do clube, no Instagram da Thai League, em tudo que é lugar. Então a torcida sabe da realidade do clube hoje, mas eles querem alguma coisa. Então o jogo hoje, em jogo sábado, o jogo sexta, encheu, né? O estádio estava praticamente 80% do estádio cheio, não tinha mais ingresso para vender. E foi bem legal, porque a torcida vibrou com a gente, jogou junto, e mesmo no 0-0 a gente saiu de lá bem feliz e com a torcida gostando bastante do trabalho. Agora, como um trabalho relativamente novo, você falou que estava no time da TAI 3, tudo. Como é que você avalia até esse... Porque no time não dava para ter uma ideia de qual seria o impacto, né? Agora, talvez já dê, minimamente estatisticamente, né? Como assim? A questão da diferença de um time para o outro? Não. De você mesmo ter assumido o time principal numa condição diferente, mudando a forma de jogo, porque você foi promovido, imagino que o clube até sabia que você tinha uma filosofia de trabalho diferente, certo? Sim, eu acho que foi isso que me ajudou. Por quê? Porque o presidente é dono dos 2 clubes e ele via o nosso jogo, né? E meu time da T3 é um time só de garoto, é como se fosse a base do Shanghai United, né? Shanghai City. Eu não tinha nenhum jogador acima da idade. Eu tinha só um jogador que hoje é um dos donos também, que é treinador da equipe, e às vezes ele joga, porque jogou muito aqui, tem 36 anos, às vezes ele entra no jogo ali 15 minutos, 20 minutos, para jogar um pouco, se vai precisando ganhar, porque ele jogou muito na época antiga mais da Tailândia aqui. Então o presidente sempre estava nos nossos jogos no estádio. E ele via desde o começo, independente do resultado, a gente ia construir baixo, ia participar. E a gente brigou de igual para igual, mesmo sem recurso nenhum. Meu time era bem humilde, né? Só garoto, contra os times que subiram. A gente jogou de igual para igual. Às vezes perdia de 1-0, às vezes empatava, a maioria das vezes ganhava. Quando eu saí da equipe aqui, estava em sexto, né? São 12 times, a equipe estava em sexto ou quinto, eu não me lembro. Então deixei a equipe numa posição boa. E assim, com muita dificuldade, porque fora de casa a gente jogava só em campo ruim. E em casa a gente joga em campo bom, porque é o mesmo estádio do Shanghai United. Então, assim, ele ficou bem satisfeito. Então, quando ele me trouxe, acredito eu que ele já tinha uma ideia, mais ou menos, do que ele estava contratando, entendeu? E, assim, ele fez um levantamento do clube, o que achava da minha pessoa, do meu trabalho, né, no Shanghai City, como era o meu dia a dia com os funcionários do Shanghai United, né? Porque aqui a gente tem, porque eu digo para todo mundo, a parte do campo até é a mais fácil, cara, de lidar. O mais difícil é a gestão de pessoas, é você chefiar todos os departamentos, você ter um bom relacionamento com todo mundo, saber a hora de apertar, a hora de afrouxar, ter entendimento que aqui é outra cultura, outra forma de cobrar, né, igual o Brasil, que é em cima. Então, assim, ele foi em busca das informações, gostou, e aí me efetivou depois, mais ou menos, ali a gente pegou folga de uns 10 dias, quando terminou o último jogo, ano passado, né, da primeiro turno, e aí depois de 10 dias ele me ligou e me efetivou como treinador. Não sabia que na TAI 3 você já tinha conseguido, de certa forma, implementar essa forma de trabalho. Eu achava que... Já conseguimos. Tanto que hoje eu tenho 3 jogadores que vieram comigo da segunda divisão. Quando eu vim, eu trouxe 5 jogadores, né? Veio 5, o presidente escolheu 2, eu escolhi 3. Só que esses 2 o presidente escolheu voltou agora, porque infelizmente não adaptou, porque o nível muda um pouco, né? E a gente agora já estou de olho, todo jogo do Shanghai City eu vou, né? Nos jogos em casa, acompanho pela internet quando o jogo é fora de casa. O treinamento é antes, não estou ali no estádio, às vezes eu fico lá meia horinha, 20 minutos vendo eles treinar, porque a minha ideia é sempre estar trazendo 2, 3 jogadores do Shanghai City para o clube e poder dar a continuidade, né? Porque aqui é um clube que vende muito, nosso time vende muito jogador, né? Para os outros times mais ricos. Então a gente tem que estar sempre reformulando o elenco e é bom estar de olho lá no Shanghai City, porque é nosso clube formador. Acho muito interessante, né? Por exemplo, o próprio clube para o qual o Vitor foi tem 3 clubes, né? É muito comum os caras terem vários clubes, né? Não necessariamente chama de B, sub-23, não, são outros clubes, mas é da mesma estrutura. Acho que é bom para desenvolver o futebol aí também, né?
Não, a questão do Vitor, o clube lá já é diferente. Lá eles contratam mesmo, por exemplo. Eles contratam o jogador da T1 ou da T2 e colocam nos outros clubes para jogar, para depois vir dele. O meu Tem time não. muita grana, né? Bangkok Glass, né? Os caras vão lá. É outro nível. É como se fosse um Corinthians, um Palmeiras, um Flamengo. Eu já sou aquela equipe ali que financeiramente um time da zona de rebaixamento, da segunda divisão, a minha realidade é outra. Então a gente tem o Xangrai City que trabalha só com o garoto. O Xangrai City joga com os meninos sub-21, sub-23, 20 anos, 18, 19. Então, assim, por exemplo, meu zagueiro titular hoje da minha equipe tem 23 anos e ele veio do Xangrai City, né? E é um garoto que eu tenho certeza que no máximo em um ano vai estar sendo vendido por um valor muito bom, porque é um zagueiro muito forte, um zagueiro viril, um zagueiro que constrói razoavelmente bem, tailandês, né? É difícil arrumar zagueiros tailandeses bons. Normalmente, pessoal, não importa que a gente falou, ou um 9, um extremo, ou um zagueirão brasileiro, outra coisa que é raro. Sempre. Meu time tem 2 zagueiros, né? Os 2 zagueiros estrangeiros, um é brasileiro e o outro veio emprestado do Bidi. Bidi emprestou pra gente um zagueiro, que ele é sérvio e tá jogando no meu time, e os outros 3 são tailandeses. Eu jogo uma linha de 3, né? Então o outro é tailandês. Mas é bem difícil, cara. É bem difícil, mas os outros times têm dinheiro para contratar e botar nos times. Meu time é dentro da realidade, é na conta do chá, como diria o ditado, né? Mas o que eu acho que é legal que mostra, claro, dando certo, que nem tá dando agora, que nem você falou, a torcida colabora porque você tá indo bem também, né? Mas digo, acho que dá para mostrar até melhor a capacidade que você consegue fazer, porque às vezes a expectativa do começo de temporada era muito menor do pessoal da liga olhando pro teu time, né? Quando saiu, por exemplo, quando saiu tudo no Facebook dizendo da liga, eles colocaram a gente abaixo da 8ª posição, né? E colocaram somente os 5 primeiros como campeões, né? Os 5 primeiros seriam os 4, Bangkok Glass, Bangkok United, Taiport, Buriram e Montong. Colocaram esses 5 como os 5 vão brigar por título, né? E aí colocaram outros times e botaram a gente depois do 8º. E aí a primeira rodada a gente ganhou do Montong lá, foi a 3ª vez na história que a gente ganhou lá, né? Ano passado eu ganhei lá na segundo turno e agora ganhei de novo, então foi a 3ª vez na história, eu ganhei 2 lá, eles ficaram doidos, e aí a gente começou a mostrar, e aí começamos a fazer os jogos bons, ganhando em casa, perdi para o Gama fora de casa, num jogo bem duro, ele foi melhor, Lampung, e perdi esse jogo agora com um jogador a menos, mas tomei a virada aos 92, né? Então assim, foram 2 derrotas, os empates foram empates contra a equipe grande e ganhamos em casa sempre, então assim, estamos fazendo uma boa campanha. E ali que a gente era para baixo do 8º, a gente está em 5º e mantendo em 5º, né? Estamos ali em 5º e mantendo essa posição. A minha ideia é tentar continuar ali top 6 até a reta final do campeonato, depois a gente vê o que acontece. Porque acho que esse fato de você assumir risco, não assumir riscos necessários, que nem você falou a questão de estava perdendo tudo, tem lugar que às vezes o impacto não é tão grande. Aí eu acho que o impacto é muito grande, porque às vezes você pode ter time muito mais poderoso, mas nessa filosofia inconsciente dos caras, toma um risco, às vezes perde o jogo à toa. O teu tá sendo constante. Numa dessas você vai continuar lá em cima. Nessa liga fica. A nossa linha defensiva sempre é citada na Thai League como uma das melhores da liga, né? Pelos gols que a gente toma pouco, por pouco perigo de gol, porque assim, eu falo que às vezes aparece o goleiro fazer muita defesa, nosso não aparece, então quer dizer que as coisas estão acontecendo bem. Eu falo, ano passado ele defendia muito, esse ano tá defendendo menos. Falei, ainda bem, fica sem defender, porque quando você não pega na bola, para mim tá ótimo. Então, assim, a nossa consistência defensiva faz com que o time pontue. E eu falo para os meninos, cara, a gente continuar assim, sem tomar gol, tomando poucos gols, a gente vai ganhar porque a gente tem um Bill, né? Eu tenho o Bill, eu tenho o Jimin, que é um coreano muito bom, tenho o Felipe Veloso, atacante brasileiro também, que é muito bom, que eu trouxe da 3ª divisão, e tem alguns Thai também, que eu fui, o capitão, alguns tailandeses que têm o poder bom de finalização. Então eu digo para todo mundo, cara, defendendo bem, cara, depois a gente pensa em atacar, porque a Thai League abre muito, né? Então, se a gente tomar 1-2, a gente tem que ir em busca de 1 e 2. Quando a gente consegue manter ali a fase defensiva bem, se a gente consegue um gol, é difícil fazer gol na gente. Isso já mostra que a equipe está bem consistente defensivamente. Agora, você falou que, claro, uma coisa que eu falei numa última entrevista aqui no canal, nem sei se foi nesse ou foi no outro lá, que é o podcast que eu só falo de Brasil, mas que muita gente mira num lugar assim não chega exatamente lá, você chegou até antes. O que dá para projetar daqui para frente? Porque, de certa forma, você está abrindo um mercado que gosta de treinar de brasileiro. Eu acho que não tem restrição a treinador brasileiro, até histórico do Gama. Aí, como é que você vê hoje a carreira do Gabriel Magalhães como treinador, estando aí do outro lado do mundo? Cara, eu olho assim, além de referências ter me trazido, eu olho o Gama como uma referência para mim, para minha carreira, né? Um cara que ganhou um multicampeão, né? O maior vencedor daqui é o Gama. Ele ganhou 6 títulos seguidos invicto, né? Então, assim, é um feito que eu acho que ninguém vai chegar, né? É muito difícil chegar, ganhar sem perder é muito difícil.
Então eu vejo ele como um exemplo, né, cara? Um exemplo de um cara que veio para cá também, num campeonato que ninguém conhecia brasileiro, veio para cá, começou a ganhar muito. Então eu tenho essa perspectiva de continuidade, ou aqui na Tailândia, ou em países próximos, né? Malásia, Indonésia, países bons. Eu queria manter um pouco aqui, tentar fazer um pouco o meu nome internacionalmente, porque eu sei que eu sou jovem, então, voltando para o Brasil, eu teria muita restrição ainda de pegar o Gabriel e colocar num grande clube, né? Como eu disse, eu não fui de São Paulo e Rio. Quando você trabalha em São Paulo e Rio, como eu falei, você está no sub-15 do Boa Vista, aí você enfrenta o Vasco, aí você vai bem, aí de repente ali te bota no 13 do Vasco, aí você consegue ir subindo, de repente vira auxiliar da casa, aí alguém gosta de você, te leva, ou você assume um jogo, aí você se torna o Barbieri, o Barroca, vários outros, Jair Ventura, pessoas que estavam dentro do clube e ganharam oportunidade, né? No meu caso é mais difícil, né? Por eu não ter essa oportunidade. Então, eu quero... Quem não tem esse histórico normalmente volta para o Mato Grosso, Espírito Santo, tem que começar um caminho que é muito difícil, até improvável, eu digo, de chegar nos grandes centros de novo, né? Sim, então a minha ideia é continuidade aqui, mas eu digo a todos que eu tenho um sonho, sim, de voltar para o Brasil, se botar na minha carreira aí depois de uns 4, 5 anos trabalhando fora, né? Conseguindo dar uma estabilidade melhor para minha família, né? Conquistar aquilo que a gente necessita para um futuro, né? Na parte financeira. Eu tenho um grande objetivo que é voltar para o Brasil, porque eu sou completamente apaixonado. Como eu falei, eu saí da arquibancada, então eu gosto muito de todo jogo que eu vou assistir. Por exemplo, hoje tem Flamengo e Vasco, né? Aqui, não sei se eu podia falar por causa da gravação, mas tem o Flamengo e Vasco. Não tem esse negócio de data, não. A única coisa que pode acontecer é que depois que é exibido vai falar, puta, mas o cara previu isso, aconteceu aquilo. Ah, tá. Não, tem Flamengo e Vasco, então eu vou ficar até 2 da manhã para ver Flamengo e Vasco, tem Atlético e Cruzeiro, porque eu gosto de ver, cara, um jogo, não só o jogo, mas também aquele calor, né, cara, brasileiro, é muito gostoso ver. E eu falei dois clássicos, mas se você for na Série D, você vai achar, se você for na Série C, você vai achar, se for nos estaduais, você vai achar. Então eu tenho esse sonho de voltar ao Brasil. Quem sabe num grande clube, mas o meu projeto ali é, cara, se eu conseguir chegar a uma Série B do Brasil, dirigindo uma grande equipe, e trabalhando no Nordeste, que é um lugar maravilhoso, eu estaria muito, muito feliz. Então, o objetivo é esse, manter um pouquinho aqui, quem sabe um dia voltar para o Brasil para dar continuidade no trabalho. Vai que dando certo, acontece que nem o Mano Paul, quem vira um treinador de seleção também, não dá para dizer não, porque, pô, o cara, ele mostrou um estilo de jogo diferente no Bangkok United, chamou atenção, virou treinador da seleção, vai que, né? Então... Sim. Acho que de repente o nosso segundo papo acaba acontecendo aqui no canal Outra Liga, que é para falar de mundo, mas quem sabe mais para frente a gente fala no outro, que eu falo de Brasil, né, Gabriel? Pô, cara, o Mano é uma referência para a seleção, né, cara? Ele trabalhava num clube muito grande, né? Eu digo para todo mundo que isso é uma coisa que me ajuda muito. Eu trabalho num clube muito grande, né? Lógico que não tem a mesma estrutura financeira, nem a mesma estrutura do Bangkok United, que é um clube que investe muito para ser campeão. Mas eu trabalho num clube grande e isso me facilita também estar no mercado, né? Me facilita a poder estar disputando um título, né? Eu não estou disputando um rebaixamento, estou disputando um título. Então isso me ajuda para minha carreira, né? E seleção é seleção, né, cara? É um sonho, eu digo para todo mundo. E assim, e tudo é possível, cara, porque quando eu falei que ia trabalhar com futebol, todo mundo riu de mim, cara. Eu lembro de pessoas rindo de mim. Mas eu falei, quem tem que acreditar é você, mesmo às vezes nem você acreditando direito tem que ir. Sim, e eu falei que eu ia trabalhar com aqui, ó. O pessoal fala, pô, porra de canal é esse aqui que fala pro pessoal ao redor do mundo, esse liga alternativa? Eu falo, primeiro que eu não chamo de alternativa, que você não olha o mercado, se você olhar, você vai ver como é interessante, como tem gente muito bem fazendo carreira. Mas eu tenho que acreditar, eu gosto disso. Para mim, por exemplo, é um privilégio estar falando com você que faz um trabalho muito legal, assim como outros também, e o que, por exemplo, me dá conforto aqui no canal, que sempre que a gente, eu e o Garcia Infos, que é outro perfil que a gente divulga muito, a gente dá destaque para uns caras, logo depois eles vingam. Então, a gente não está enganado. A gente não está enganado. Tipo, né, a gente está falando do Ian Couto, foi para a seleção, falei de alguns treinadores que foram para a seleção, gente que o pessoal falava, quem é esse treinador? E, não, a gente está acompanhando. Então, gosto muito da visibilidade e a gente faz trabalho legal. Não, e eu, quando eu comecei aqui no Rio, eu falei que ia trabalhar no Gama, né? E com 1 ano eu trabalhei no Gama. O Gama de Brasília era o clube que eu torcia, né, cara? Jovem, eu era apaixonado e continuo ainda torcendo pro Gama. Quando tem jogo em Brasília, eu assisto aqui pela internet, madrugada. E aí eu falava, no Gama eu falei, cara, um dia eu vou trabalhar no Corinthians, Palmeiras, Flamengo. Negou, vai. E aí eu fui pro Corinthians, cara. Quando eu contei que eu tava indo pro Corinthians, todo mundo, qual Corinthians? Alagoas? Eu falei, não, Corinthians. Não fui pedir demissão do Gama, ninguém acreditou. Então, assim, eu digo, porque o meu sonho é vestir um dia amarelinha, né? Poder botar a mão no peito e chorar e agradecer a Deus e lembrar do meu pai, todo que me ajudou, né? Mas, assim, eu vejo aqui,
Seria uma oportunidade única. Se eu tivesse a oportunidade de assumir uma seleção aqui, sendo ela a profissional ou a sub-23 da Tailândia, com certeza tentar desenvolver um ótimo trabalho, porque é um país muito bom, cara. É um país que é bem receptivo, gosta muito da gente. Eu gosto muito daqui, vivo muito bem aqui, sou bem feliz aqui. Então, se eu pudesse dar um pouquinho do que eu sei, que não é muita coisa, mas a gente poder auxiliar um pouquinho, né, dar um toquezinho aqui no futebol tailandês, seria mágico poder estar numa seleção aqui. Eu gosto muito de falar daí, porque eu falo com alguns jogadores, eu digo, é um raríssimo país que um cara às vezes está na TAI 3, ele consegue subir para 2, consegue subir para 1, e tem sempre gente investindo, e muitas vezes tem gente que desce de divisão, não porque tá ruim nem nada, não, que às vezes as ofertas são muito melhores embaixo, porque os caras continuam investindo. É um lugar que está crescendo muito, então é muito bom. E além da qualidade de vida ser ótima, certo? O povo diz que é parecido com o brasileiro de comportamento, é caloroso, o clima é bom, o custo é baixo, então, pô, tudo joga a favor, aparentemente. Sim, o bom aqui a T2 às vezes paga melhor que a T1, dependendo de quem for. Sim. Dependendo de quem for o clube que você for, você vai receber bem. Questão de viver, além do custo de vida ser baixo, é muito tranquilo. Assim, a dificuldade vai ser o fuso, que você não poder falar com sua família é um pouco difícil, né? E a questão de alimentação, que é diferente. Algumas coisas você tem que se adaptar. Mas as outras você consegue viver bem. E até 2020, antes do Covid, cara, o futebol tailandês vinha subindo muito, muito mesmo. O investimento estava maior. Veio o Covid, atrapalhou muito o desenvolvimento do país, devido a ser um país turístico, né? Mas agora voltou de novo, os estádios estão sempre cheios, né? Eu acredito que no máximo em 2 anos nós vamos ver vários atletas ali que passou há pouco tempo na Série A do Brasil, Série B do Brasil, aqui também, né? Infelizmente só pode 3 estrangeiros, se pudesse 4, 5, acho que teriam mais atletas muito bons procurando aqui, porque você consegue viver bem, ser bem, com um povo bem respeitoso, gosta muito de você e da sua família, né? Não é só de você, sua família também é muito bem tratada. Então, acredito eu que vai ser um processo bom. Aqueles que quiserem conhecer a Tailândia, seja bem-vindo, né? A gente mora num lugar que muita gente vem, que quer conhecer como turismo, eu tenho a oportunidade de viver, então sou bem feliz. O pessoal quer conhecer por turismo, mas os jogadores mesmo falam, cara, é seguro pra caramba também. Outra coisa que é... Isso aí agora, já que falou disso aí, tive um problema aqui com as luzes da minha cozinha, com a sala e um quarto. A luz estava funcionando, mas não a energia de ligar a geladeira, essas coisas, né? Então eu avisei a dona da casa, né? Que eu tenho um aluguel, avisei a dona da casa. Ela falou: tranquilo, pode trabalhar tudo que vai uma pessoa. Então eles vêm aqui, eles ficam na sua casa, cara. E tá tudo meu aqui, meu MacBook, computador, videogame, por aí, tudo, roupa, tudo fica, eles não mexem em nada, nada. Minha casa nunca ficou fechada, nunca fechei minha casa. Eu viajei pro Brasil, fiquei 30 dias no Brasil, minha casa está aberta. Tem obra na frente da minha casa. Ninguém nunca nem pensou nada. Aqui o Lazada, que no caso é o Mercado Livre do Brasil, passa na porta, deixa a sua coisa na porta da sua casa. No Brasil ninguém ia levar, pô. Aqui nego nem mexe. Coisa de país decente, porque no Brasil deixou na porta, perdeu, né? Sumiu. Sim, não, e se molhar, por exemplo, tem um lado negativo. Se estiver chovendo também, vai ficar na chuva. Que ninguém vai tirar, não. É teu problema, entendeu? Isso eu digo para todo mundo, é bem legal. É um país muito legal, cara. Um país bem legal. Pô, mano, que legal. Vendo o teu trabalho também, vou falar com o treinador brasileiro que tá na T2, que jogou aí bastante tempo. Tô querendo falar com cada vez mais gente. E que seja um mercado cada vez que cresça mais, porque é curioso. Os países vizinhos estão deixando entrar mais estrangeiro. De repente, aí. Claro que também tem uma questão estratégica de dar mais rodagem para a galera, para a seleção crescer, mas às vezes, se abrir uma posição mais, realmente sobe muito mais o nível e é bom para todo mundo, né? Eu acho, eu defendo que eu acho que deveria ter mais estrangeiros, né? Eu acho que o nível do treino ia ser melhor, o nível do jogo ia ser melhor, isso ia ajudar os tailandeses. Mas eles, por enquanto, não pensam em trocar, não. A ideia deles é continuar como está. E eu acho que isso faz um pouquinho de falta, né? Tanto para a seleção da Tailândia, tanto para os times que jogam a Champions, porque eu acho que o nível de treino, quando você tem só 3 estrangeiros, é complicado, porque somente com 3 estrangeiros, às vezes você tem lesão, às vezes tem um momento ruim, às vezes tem escolhas ruins também, né? Porque você pode escolher um atleta que não vai bem dentro da sua equipe devido ao modelo, ou algo do tipo, adaptação com o país e tal. Então acho que poderia ter mais gente, mas vamos ver o que eles têm guardado mais para frente aí. Porque pega time, sei lá, o time da Malásia, ai, caramba, esqueci o nome dele. O jogador que tava no jogo no Burirão faz muito tempo, passou aqui no canal também. Jogo. Pô, os caras têm reserva que era... lá pode um monte de estrangeiro e ainda tem um banco de reserva cheio de estrangeiro, ou seja, a chance de conseguir bater hoje em dia o time da Malásia é menor, né? Vai. Não, e sem contar quando for pro outro lado, né, cara? Quando eles chegarem na final da Champions lá, que tiver que enfrentar o lado de lá, cair Al Hilal, Al Nassr, Al Ahly, aí fica difícil. Mas a ideia é tentar uma Copa, né? A ideia aqui da Tailândia
tentar a Copa e acho que, se eu não me engano, é em janeiro, que é a fase de qualificação. Tomara que a gente consiga aí participar, né? Que o Mano consiga levar a seleção para a Copa, que seria uma festa muito grande para o povo daqui, que é um povo maravilhoso. Tem mais vagas agora, não que seja fácil, tem sempre o Vietnã, tem outros países bons, tem Emirados investindo, então é difícil, mas por que não, né? Agora abriu mais. Eu falo que agora tem condições. Antigamente eu achava praticamente impossível, que tinha Japão, Coreia, né? Austrália Austrália para lá de cá, então ficou meio chato. Agora eu acho que facilitou um pouco mais com mais vagas, né? Mas mesmo assim a concorrência ainda é muito grande, né? Você tem China, você tem Vietnã, como você disse, você tem Malásia, tem Indonésia, são muitos times, muitas seleções muito boas, né? Tem que. Mercados todos legais que eu gosto de mostrar. Aqui nenhum tem tanto brasileiro quanto aí. Isso que ainda não pode tanto, mas pudesse, certamente seria playlist com mais brasileiros aqui no canal. Eu quero. Assim, a Malásia é um país que eu não conheço, nem a Malásia nem a Indonésia, né? Então, assim, eu tenho muita vontade de conhecer. Quem sabe eu não vou conhecer trabalhando, né? Se Deus abençoar, e de repente também a gente pode estar em outro mercado abrindo um pouquinho de portas aí. Deus Estando abençoe. lá, ou seguindo aí, convite aberto para um segundo papo contigo, Gabriel. E, pô, que você Não, continue um campeonato muito bom por aí, cara. Pô, muito obrigado mesmo. Poder falar com você, eu já disse, é uma satisfação enorme. E vamos marcar revanche. Tá 1-0 para você, mas a gente bota a bola no meio e sai jogando de novo. Vamos lá, que a gente busca esse empate aí, vamos ter mais um bom papo. Se Deus quiser aí, a gente pode conversar final do ano aí, quando acabar aqui a classificação, ou chegar na Copa ali, se Deus quiser, com uma final de Copa, ou brigando pelo título, com notícias boas, se Deus permitir, com notícias boas. O canal costuma ter fama de pé quente. Nem sempre acerta, mas tem umas histórias incríveis, então, pô, gosto muito de divulgar sempre. Beleza, muito obrigado. Fica com Deus. E pessoal aí que for acompanhar o canal, quiser seguir no Instagram, trocar ideia, porque às vezes eu tenho oportunidade de estar sempre respondendo todo mundo, às vezes demora um pouco do fuso, mas costumo responder, porque muita gente pergunta como começar, por onde começar, quais cursos fazer, né? Porque muita gente não é do futebol e quer iniciar no futebol. Estou à disposição, tá? Precisar de uma coisa, é só entrar lá, oficial Gabriel Magalhães, e seja bem-vindo e vamos viver aí, vamos em busca dos objetivos, tá bom? Grande abraço. Bem fechado. Boa noite para ti. Ótima semana e até a próxima, Gabriel. Valeu, Capum.